Então, até confesso para você que em determinado momento da minha vida eu também era muito assim, eu era muito eu, e pouco importa as outras pessoas, o importante é que eu estivesse bem. E aí, quando esse estalo, né, que você me pergunta assim, quando é que você percebeu que realmente, se você ajudasse as outras pessoas, isso voltaria de uma forma muito natural para você? A partir do momento, isso foi principalmente ali quando eu fui buscar recolocação no pós-maternidade. Então, eu percebi naquele momento o quanto que as pessoas eram muito egoístas de olhar também para o outro, se colocando no lugar das outras pessoas. Em que sentido? Quando eu ia participar de um processo seletivo, sempre tinham aqueles recrutadores, isso acontece até hoje, que eliminavam as mulheres ali pelo fato de ser ou não ser mãe. Então, as que eram mães automaticamente eram descartadas, e as que eram solteiras e, enfim, não tinham intenção de ter filhos por hora, entravam ali no processo seletivo. E aí eu fui percebendo esse movimento do mercado, o quanto que o mercado ele é muito egoísta nesse sentido, quando ele não olha para as subjetividades do ser humano. Porque a mulher, ela vai muito além ali do só ser mãe. Parece que essa maternidade, ela inutilizaria essa mulher de alguma forma, sabe? E eles não olhavam para as outras potencialidades que essa mulher adquire com essa maternidade. Aí eu fui percebendo esse movimento, do quanto que isso era tão injusto com tantas mulheres que eu via nesses processos. E até foi por isso, um dos motivos que eu comecei a escrever no LinkedIn. Então, em meados ali de 2019, quando eu comecei a produzir textos na rede, eu comecei a compartilhar essas minhas vivências, tudo que eu estava passando ali nesse mercado de trabalho, dessas discriminações e tudo mais. E aí eu comecei a ajudar as outras pessoas, como elas poderiam estruturar melhor os seus currículos, como é que elas poderiam se preparar melhor para uma entrevista de emprego, justamente pela minha longa passagem ali por setor de RH, né? Já gerenciei uma clínica, já gerenciei uma escola, então eu tenho uma certa bagagem nisso tudo. E aí eu pensei, por que não ajudar pessoas que estejam na mesma situação que eu, ou pessoas que queiram ascender na carreira, produzindo conteúdo sobre isso também. Então, eu levava para a rede, né, quando eu comecei, tanto essas minhas angústias que eu tinha toda essa passagem, todo esse processo, quanto o meu conhecimento. E aí, no decorrer do tempo, eu fui percebendo o tanto que isso estava ajudando as pessoas. E aí, à medida que eu ia aprendendo também sobre LinkedIn, como é que funcionava a plataforma, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, eu pesquisava bastante, eu via ali como é que era o funcionamento da rede, e aí eu comecei a compartilhar. Tudo que eu ia descobrindo, eu ia compartilhando com as pessoas. E aí, a minha maior recompensa era quando alguém chegava no meu inbox e falava: Ai, Aline, graças àquele seu post, eu consegui um emprego. Graças àquele seu post, eu consegui aquela promoção que eu tanto queria. Eram as dicas que eu estava precisando. Graças àquele seu post, eu consegui superar alguma situação pessoal que eu não estava vendo saída, mas eu vi que você estava passando pelo mesmo, você me mostrou ali que é possível sim. Então, assim, eu fui percebendo o poder que isso tem, né? Do tanto que você se importar com o outro, você auxiliá-lo de alguma forma, você ajudá-lo de alguma forma e realmente se importar verdadeiramente, além de você, o quanto que isso te traz benefícios. E esses benefícios, eles são intangíveis. Você não consegue imaginar a imensidão que isso tem, né? Tem até uma outra frase que fala que você não sabe quantas vidas você inspirou, mas essas vidas, elas sabem o tanto que você as inspirou. Então, isso não tem preço. Isso é uma coisa que realmente você não consegue mensurar, de jornadas, o tanto de vidas mesmo, de processos ali que eu estive presente, mesmo que inconscientemente, através da minha produção de conteúdo. Então, a partir de então, né, quando você me pergunta do estalo, então foi meio que isso. Eu comecei a perceber nesse movimento aí de começar a produzir conteúdo. Ali, antes que alguém estiver acompanhando aqui a nossa conversa, Aline, ficar questionando
Olha, pessoal, e até eu faço meia-culpa. Infelizmente, eu não sei, posso estar errado no que eu vou falar. Talvez hoje o maior preconceito, digamos assim, do mercado de trabalho seja realmente com a mãe, digamos, voltar ao mercado. Inclusive, eu até admito que, infelizmente, durante a minha carreira, eu fui, claro, sob ordens de CEOs ali, empresários antigos, sempre que eu, digamos, liderava um processo, uma das primeiras regras que eu tinha, infelizmente, em muitas oportunidades, era, não, infelizmente, não escolher uma mãe com um filho recente, principalmente. Então, assim, é claro que eu tenho minha responsabilidade nisso, mas não tinha como na época, eu tinha que pagar minhas contas, né, digamos assim, mas a partir do momento que eu pude não tomar essa decisão, pessoal, com certeza hoje, pelo menos na minha parte, eu vejo como o maior preconceito do mercado é contra as mães, eu acho. Não sei se eu estou errado, a Aline com certeza tem mais propriedade, até por tudo que ela falou aqui com a gente. Olha, só compartilhando aqui. São muitas variáveis, né, nesse processo. Então, assim, quando você olha para as minorias, digamos assim, né? Então, quando a gente vai ali para a questão de gênero, vai para a questão de idade hoje tem pesado bastante em questão de processo seletivo. Vários profissionais, né, vêm me falar que o etarismo ele realmente está despontando muito. Então, tem-se um favoritismo para pessoas até uma certa idade, passou dessa idade, parece que você também perde ali seu prazo de validade, né? Eu falo muito da maternidade porque foi algo que eu vivi na pele, algo que aconteceu comigo. Então, eu trago muito esse assunto e eu realmente levanto essa bandeira de que há, sim, muito preconceito no mercado de trabalho com mães que têm filhos e agora até com mães com mulheres que não queiram ter. Isso tem até uma dicotomia com relação a isso, né? Até isso agora tem esse tipo de pergunta, você não quer ser mãe, mas por que você não quer ser mãe, sabe? Sim. Então parece que tudo é questionado. Então se você tem filhos, você é questionada. Se você não quer ter, você é questionada. Se você tem uma rede de se você não tem uma rede de apoio, você também é questionada. Escutei também de muitas pessoas assim que às vezes cuidam dos pais, né, dos pais idosos, e aí fala que não tenho filho, mas eu praticamente cuido dos meus pais, que são idosos e tudo mais. E aí vem também mais uma vez o questionamento: mas você vai conseguir trabalhar tendo que cuidar dos seus. Então, assim, são várias questões que eu saliento mais uma vez. Isso não tira a capacidade da pessoa, a qualificação profissional dela, as competências, as habilidades. Isso não rebaixa em nada essa pessoa. Ela tem uma outra história de vida e uma outra realidade de vida. Mas com relação a ela dar conta do trabalho, com relação a prejudicar a produtividade, a performance, algo do tipo, isso jamais deveria ser questionado, porque é algo de cada um, né? Se a pessoa está ali se candidatando àquela oportunidade de emprego, é porque ela dá conta. E ela dá conta muito bem de realizar aquilo dali. Então, isso aí é um questionamento que não cabe ao recrutador nesse momento, né? Tantas pessoas também que às vezes passaram por um processo muito difícil de depressão pós-parto, tem muitas mulheres que perderam os seus filhos. Você imagina uma pergunta errada do recrutador, o gatilho que isso pode disparar nessa mulher. Então, assim, são esses bastidores, quando você lida com gente, que você tem que começar a pensar, né? Essas coisas que também contam nesse processo. Então, não é só aquele momento ali de que você está fazendo aquelas perguntas, muitas vezes totalmente enviesadas e muitas vezes totalmente sem noção. Mas é todo o histórico daquela pessoa e realmente você saber conduzir isso da melhor forma e de uma forma que faça sentido para o que aquela pessoa vai executar, para as atividades que ela vai ter como responsabilidades na organização, porque é isso que você precisa saber nesse momento da seletiva, né? Então, hoje eu tenho até uma empresa, eu e meu sócio, o Eduardo Félix, não sei se você conhece, não sei se alguém aqui que está assistindo conhece, mas ele também é muito famoso no LinkedIn. A gente criou a Experience Company, que justamente cuida de toda essa parte de talent acquisition, toda essa parte de jornada do colaborador. Então, desde a experiência do candidato até todo o ciclo de vida dessa pessoa na organização, porque a gente sabe que as pessoas, elas importam e elas precisam ser
valorizadas, elas precisam ser reconhecidas e não tidas só como meros recursos, meros números. Elas precisam realmente ter um olhar mais atento, porque são as pessoas que fazem essa engrenagemzinha corporativa girar, né? Então, se a gente não tivesse cuidado com essas pessoas, consequentemente, esse negócio vai estar fadado a um insucesso. Afinal de contas, é sempre sobre pessoas, né? Acho que esse é o grande desafio que o novo empreendedor tem que aprender, né? Mas, assim, tem muita gente. Mas você falou da sua questão, né? Que você já aconteceu com essa questão da maternidade, né? De você eliminar uma candidata, mas assim, também tem o outro lado da moeda, bem como você disse, né? Tem muitas pessoas que precisam daquele trabalho, precisam de uma renda, e às vezes a organização, a alta liderança, é que tem essas normas, né? Aquilo ali está imbuído na cultura organizacional, então é uma coisa que até foge desse profissional, mesmo que ele tente, às vezes, né, falar que não é uma boa ação, aquilo dali e tudo mais, mas a gente sabe, né, que nem tudo é conto de fadas. E realmente, muitas vezes, a gente acaba fazendo algumas coisas que até vão em desacordo a alguns princípios nossos, justamente por isso, por a gente precisar trabalhar, por a gente precisar... porque a gente tem um boleto para pagar, né, Renata? A gente não pode ser também hipócrita aqui e falar, é tudo o mundo maravilhoso ali, que não é, né? Mas, assim, logicamente que o meu papel, o seu papel e de todas as pessoas que trabalham com gente é realmente de fomentar isso e de conscientizar para que haja ações efetivas realmente em prol das pessoas, para que essas pessoas elas sejam respeitadas. Olha, eu nem chamaria de cultura, eu chamaria de achismo de alguém que acha que tem cultura. No meu primeiro mês monetizado, eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Let's go. I wake up to